A desaprovação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, atingiu 53,6%, de acordo com a pesquisa Atlas Intel Bloomberg divulgada nesta terça-feira. O levantamento revela que a aprovação do chefe do executivo é de 44,9%, enquanto 1,5% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Comparado à pesquisa anterior, realizada em fevereiro, houve um leve aumento na desaprovação, que passou de 53% para 53,6%. Por outro lado, a aprovação do presidente registrou uma pequena queda, passando de 45,7% para 44,9%. O estudo foi realizado entre os dias 20 e 24 de março e ouviu 4.659 entrevistados. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, garantindo um índice de confiança de 95%. Essa pesquisa busca fornecer um panorama detalhado sobre a percepção pública a respeito do desempenho do presidente e de sua administração federal. Além da avaliação individual do presidente, a pesquisa também questionou os entrevistados sobre a percepção geral da gestão atual. Quando questionados sobre como avaliam o governo, 49,6% classificaram a administração como ruim ou péssima, indicando um nível significativo de insatisfação entre os eleitores. Por outro lado, 37,4% avaliaram o governo como ótimo ou bom, demonstrando que ainda há uma parcela considerável da população que aprova a atual gestão. Já 12,5% dos entrevistados consideraram a administração como regular, indicando uma percepção intermediária entre os dois extremos de opinião. Esse cenário de crescente desaprovação ao governo Lula parece estar refletindo diretamente nas intenções de voto para uma eventual nova disputa eleitoral. A mesma pesquisa da Atlas Intel Bloomberg aponta que, se as eleições presidenciais de 2022 fossem repetidas hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, teria mais votos que Lula em um primeiro turno. Os dados indicam que Bolsonaro obteria 45,6% das intenções de voto, enquanto Lula ficaria com 40,6%. Esse resultado representa uma inversão em relação ao primeiro turno da eleição de 2022, quando Lula obteve 48,4% dos votos válidos contra 43,2% de Bolsonaro. O levantamento também evidencia a fidelidade dos eleitores de Bolsonaro, que se mostra superior à de Lula. Entre aqueles que votaram no ex-presidente no segundo turno de 2022, 92,6% afirmaram que votariam nele novamente, caso houvesse uma nova eleição com os mesmos candidatos. Já entre os eleitores de Lula, esse índice é um pouco menor. 80,9% dos que votaram no petista manteriam sua escolha. A pesquisa também analisou o comportamento dos eleitores que optaram por anular o voto ou votar em branco no segundo turno de 2022. Entre esse grupo, 18,2% afirmaram que, se pudessem votar novamente, escolheriam Bolsonaro. Já 14% votariam em Ciro Gomes, PDT, 11% optariam por Simone Tebet, MDB, e apenas 4,3% escolheriam Lula. Isso demonstra que a maior parte desse grupo, que no segundo turno de 2022 decidiu não apoiar nenhum dos dois candidatos, hoje tenderia a votar no ex-presidente Bolsonaro ou em outros candidatos que representaram a chamada terceira via. Outro dado relevante apontado pela pesquisa diz respeito aos eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno da eleição passada. No total, 32,2 milhões de brasileiros deixaram de votar em 2022, e dentro desse grupo, 34,9% afirmaram que, se houvesse uma nova eleição, votariam em Bolsonaro. Em comparação, 22,7% disseram que votariam em Lula, enquanto 22,2% manifestaram intenção de votar em Ciro Gomes. Esses números indicam que Bolsonaro também leva vantagem entre aqueles que, por diferentes razões, não participaram do pleito anterior. Com esses dados, fica evidente que o cenário político brasileiro permanece fortemente polarizado, mas com uma mudança na dinâmica eleitoral em relação ao último pleito. A crescente insatisfação com a gestão Lula parece estar impulsionando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a pesquisa, venceria Lula em um primeiro turno caso as eleições ocorressem hoje. Essa movimentação no cenário político pode ser atribuída a diversos fatores, incluindo a percepção de parte da população de que as promessas de campanha de Lula não estão sendo cumpridas na velocidade esperada. Questões econômicas, aumento da carga tributária, problemas na segurança pública e dificuldades na articulação política do governo podem estar influenciando a avaliação negativa de sua administração. Além disso, Bolsonaro continua sendo uma figura política de forte apelo popular, especialmente entre os eleitores que o apoiaram nas eleições anteriores. Seu discurso voltado para pautas conservadoras, críticas à esquerda e à atual condução do país parece estar ressoando entre aqueles que demonstram insatisfação com o governo Lula.
Portanto, os dados apresentados pela pesquisa Atlas Intel Bloomberg indicam que, caso a eleição de 2022 fosse repetida nos dias atuais, a disputa teria um desfecho diferente, com Bolsonaro à frente nas intenções de voto. No entanto, ainda é cedo para determinar como essa tendência poderá se consolidar ao longo do tempo, especialmente diante dos desafios e das mudanças no cenário político e econômico que podem ocorrer nos próximos anos.